Voltava. Aí, começaram a falar, as duas. Quem o Toninho deve ir? Ah, o Toninho deve ir na Maria, né? Ou ir em mim, a Ioná, falando. A Ioná tá achando que o Toninho vai ou na Maria ou na Ioná. Aí eles perguntaram pra mim, ô Dudu, e aí, quem o Toninho vai? Aí eu falei, olha, eu acho que ele vai na Maria. Vocês não lembram o apontamento que teve semana passada? Você falou? Que ela jogou ele, sem motivo algum, chamando ele de planta, não sei o que e tal. Deve ir nela. E vocês não viram? Aí ela falou, não, mas aquilo lá era uma coisa mínima. Eu falei, mas você não viu no jogo agora? Ele eliminou primeiro ela, antes do Matheus. Aí a Ioná, não, mas deve em mim porque eu falei dele lá no sofá, chamei ele de velho, ele vai em mim, ele vai em mim. Mas é muito louco, porque a Carol, eu vim falar Aí com eu você. joguei uma pergunta, falei, e quem vocês acham que tem mais probabilidade? Mostra com você, hein? Já fui aquela vez com o Fernando e a Galisteu falou, 3 protagonistas. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bora chegando pro nosso fofocar, porque o trem tá quente, pelando. Dudu Fitness agora, gente. Duduzinho não sai mais dessa academia. Hoje eu acho que ele fez umas 5 horas já de esteira, de bicicleta, enfim. Ó, vou fofocar pra vocês tudo que aconteceu hoje durante o dia, tá? Dudu foi lá, foi lá não, né? Dudu tava na dispensa, perguntou a Ioná em quem que ela ia votar. Será que o Dudu tá querendo reaproximar da Ioná? Inclusive, a Tamires puxou a orelha do Dudu, tá? Falou, epa, o que você tá caçando conversar com essa daí, Dudu? Por que você tá caçando perguntar ela alguma coisa? E, ó, o Chay não para com as tramóias dele ali com o Matheus, né? O Matheus tá tentando fazer o Chay pular pro lado deles lá, votar junto com eles. Então, e teve umas má respostas do Chay também no Creu, gente, no Creu. Então, ó, bora chegando que o que não falta é fofoca. O Dudu contou tudo pra todo mundo, gente. Vocês viram no outro vídeo que eu contei pra vocês? Que o Dudu tava na academia, a Ioná chegou, né? Aquele trem todo. Pois é. O Dudu contou tudo pro Chay, o que a Ioná tava falando, né? A Ioná, ela voltou depois de novo pra poder falar. A Saori e a Carol, assim, não estão gostando da atitude do Dudu, porque hoje ele, a Duda até chegou a perguntar a ele alguma coisa e ele ignorou a Duda, né, na hora do almoço ali. Teve uma hora que eles ficaram confinados na casa. Ó, mas vou começar aqui, gente, pelo Chay, que o Chay, ele foi atrás do Dudu ali na academia, né? E o Dudu comentou com ele tudo que ele escutou em relação às meninas. O Dudu repassou toda a conversa que teve com a Rayana e Ioná pro Chay. Ele falou assim, ó, ela falou que o Toninho deve ir na Maria, né? Ou em mim. A Ioná tá achando que o Toninho vai na Maria ou na Ioná. Aí perguntaram pra mim, quem você acha que o Toninho vai, Dudu? Aí eu falei, acho que vai na Maria. Vocês não lembram que no apontamento que teve semana passada, ele jogou ela sem motivo algum, chamando de planta? Deve ir nela. No jogo agora, eliminou ela antes do Matheus, no joguinho que teve ontem, né? Joguinho que teve da Discord ontem. Nem foi Discord, é uma brincadeira. Aí a Ioná falou, não, deve ir em mim, porque eu falei dele no sofá, chamei ele de velho, ele vai em mim. Aí joguei uma pergunta, para quem vocês acham que tem mais probabilidade de ser puxado da baia? Aí a Ioná e a Rai responderam que depende de quem estiver no banco. E o Dudu faz cada caras e bocas, gente, para contar os trem, que é uma comédia, tá? Ó, e continuou, tá? Deixa eu achar aqui pra me falar pra vocês aqui direito. E as meninas estão bem indignadas, estavam, né? Não sei se melhorou agora, mas estavam bem indignadas com o Dudu ali, porque o Dudu não tava dando muitas ideias para elas também, não. Aí, gente, na academia, né, tava agora assim, Dudu e a Michelle comentaram sobre a Ioná, que não está se alimentando direito há 2 dias junto com o grupo dela lá. O Dudu falou assim, ela tá se arrependendo amargamente porque traiu quem estendeu a mão para ela. Tá se sentindo perdida lá agora. Tá caindo a ficha. O Will, que era a pessoa mais próxima dela, saiu. Ela tá completamente perdidinha. Tanto que ela chegou aqui falando aos 4 ventos. Acho que o fazendeiro vai me botar. Se a casa me botar, treina aquelas meninas para falar comigo direito. E a Michelle falou assim, ninguém foi chamar ela para comer hoje. E o Dudu falou assim, já é o 2º dia que ninguém faz comida e ela não come com ninguém. Aí a Michelle falou assim, mas depois ela comeu, ela mesma fez alguma coisa, lá parece um ovo, não sei, gente. Mas deve ter pensado, putz, ninguém me chamou. E o Dudu falou assim, a Rai deixou claro que não quer confusão, mas se provocarem ela, ela vai terminar sendo expulsa, falou aqui comigo.
e voltou a falar do Belo. Aqui não tá a namorada do Belo, tá a Rayane, que as pessoas tentam denegrir para estragar lá fora. Eu sei que denegrir não pode falar, tá, gente? Eu só tô repetindo as falas que tá escrita aqui. Até desculpa ter falado isso, porque eu li e já fui falando, tá? Eu sei que não pode. Me desculpa mesmo. Aí, gente, o Dudu falou assim, ó, porque foi a fala aqui que tá escrita aqui no Antenados, que é onde eu pego o roteiro de tudo que o Dudu tá falando, né? Aí, gente, enfim, vocês me entenderam, né? Eu sei que vocês me entenderam. O Dudu falou o seguinte, ó. Um fato é, as duas, Rayane e Ioná, não querem ir juntas pra roça. Mas se a Ioná for, ela deu a entender que puxa o creu. No fundo, ela também tá com um pouco de receio da roça, na situação atual que ela se encontra. E a Michelle falou assim, ela tá assim com a Carol, tá? A Rai, né? A Rai tá assim com a Carol. E o Dudu falou assim, imagina uma roça entre Rai, Ioná e Carol. Aí, gente, o Dudu tava comendo ali, né, na dispensa, na dispensa mesmo, e ele falou assim, e a Tamiris falou assim, eu sei quem gosta de mim, e a Duda é uma pessoa que não gosta de mim aqui. Eu só falo com ela por causa de vocês. É a única pessoa que eu confio aqui. Mais uma vez, é você, te respondo, falo, eu respondo e falo com você, Dudu. Afirmo e reafirmo isso. A única pessoa que eu confio é em você, falou a Tamires, já falando mal da Duda ali, que a Duda deu umas má respostas nela hoje também, né? O Dudu também, gente, direcionou a Tamires sobre como votar na Ioná. Ele tá dando para elas os argumentos para ela votar na Ioná, né? Ele falou assim, ó, você tem que abrir não falando da Ioná, você tem que abrir falando, quero agradecer ao fazendeiro Toninho pela indicação da Rayane, que jogou um copo de água na minha cara, sem eu ter feito nada contra ela, mas meu voto hoje, já que botou a Ray na roça, é para uma traíra. Que tudo que ela condenou, agora ela tá andando do lado do povo que fez campanha para ela sair. Rai jogou água na cara dela e a gente sempre dando a mão para ela. O que ela fez foi se juntar a esse povo. Então o Dudu já deu o discurso que é para Tamires votar na Ioná dessa forma. E a Tamires falou assim: sim, eu já salvei ela uma vez. Né? A Tamiris falou assim, ó, isso me dá uma garantia da saída dela. E o povo não brinca, não. O povo meteu para fora o Nizam. Quem eu pedi. Que bom. Isso me dá uma garantia da saída dela, falando em relação à saída da Rai, né? Porque a Tamiris está pedindo a saída da Rai, no caso ali. Então, gente, Tamiris está se achando a Fortnite do negócio. Ó, continuando, esse vídeo vai ficar grande, hein, gente? Não. Ó, gente, teve essa cena aqui, ó. Infelizmente eu não posso pôr, que eu já coloquei um comecinho aí, né? Mas a Ioná entrou na dispensa e o Dudu falou assim: ei, Ioná, em quem você vai votar essa semana? Aí ela não respondeu. Ela falou assim: me deixe pegar um peixe aí pra mim fazer uma comida pra mim. Aí ele falou assim: hein, Ioná, em quem você vai votar essa semana? Aí ela falou assim: na hora que vocês terminarem aí, eu volto e pego o peixe pra eu fazer. Não respondeu a ele em quem. Aí, gente, a Tamires chamou a atenção dele, né? Foi onde a Tamires falou assim: uai, Dudu, do que você tá puxando conversa com ela? Ela não quer falar, deixa essa velha. Começou a falar umas coisas assim sobre a Ioná. E, ó, gente, o Creu se estressou com a Saori e com a Carol, pois elas não concordam no Toninho mandar a Rayane direto pelo fazendeiro, né? Aí ele falou assim, é porque o jogo da Rai já deu, gente. E a Saori falou assim, mas isso vai dar errado, porque na baia vai sobrar você. E a Carol falou assim, eu tô sabendo que eles vão te puxar. E o Creu falou, pode puxar, tá tudo certo. Eu tô pro jogo, eu não tenho medo. Tá todo mundo tão confiante que não vai sair, né? Que quem vai sair é a Rai ou a Ioná, ou as duas, né? Porque eles acham que é roça dupla. Aí, gente, o Creu foi falar com o Chaya, né? O patrão. O Creu contou para o Chay que elas falaram que não sabe por que eles estão com cisma atrás da Rai, que isso é uma obsessão pela Rai já. Aí o Chay falou assim, mas esse é o lado que eu falo contigo, não pode contar para elas. Aí o Creu falou assim, mas todo mundo já sabe, cara. E o Chay falou assim, mas tem que fingir assim mesmo, mano. E o Creu falou assim, que fingir nada. Para de querer fingir uma coisa que todo mundo já sabe, cara. Não tenta enganar sua cabeça. E o Chay falou assim, é isso que é jogo. Por mais que falem que é tal pessoa,
você tem que continuar falando que é outra pessoa. E aí os dois meio que se rusgaram ali, tá? E o Chay disse que ia conversar, diz que se o grupo do Dudu não votar em Ioná, é capaz de um deles ser o mais votado pela casa, porque o Matheus já tinha procurado ele para tentar fazer uma aliança. Procurou ele 2 vezes, que eu vi ao vivo, gente, a cores. Tanto que o Matheus falou assim, que pro Chay propôs uma aliança. Ó, o Chay propôs uma aliança pro Matheus, pensando em juntar votos na roça. O Chay falou assim, ó, eles cogitam o seu nome e o da Maria várias vezes. Só que o que eu conversei com eles foi o seguinte: vocês votariam com a gente, tem alguma hipótese? Ou seja, puxando o Matheus para eles. Aí o Matheus falou assim, mas foi o que eu falei. E o Chay falou assim, mas teria que ser em alguém que a gente quer escolher. Ou seja, Ioná, né? Aí o Matheus falou, perguntou em quem que eles votariam, né? E o Chay falou assim que primeiro ia votar no ia conversar com o pessoal lá. Quem foi tentar também buscar, né, para perto foi a Carol, foi conversar com o Wallace, né? Contou para o Wallace que a indicação do Toninho será na RAI. E além disso, ela sugere que o Wallace dê o poder do Lampião seja usado contra Ioná. Né? A Carol falou assim: tem um cenário que o Toninho vai indicar a Rai e não vai mudar. A gente também quer a Rai vá. Só que a gente pensou em Rai e Ioná juntas para a roça. Só que as meninas não querem ir com a Rai e com a Ioná, porque talvez você possa usar o Lampião. Aí já não querem votar na Ioná essa semana. E o Wallace falou assim: ué, elas não são as bichonas? O que tem elas ir para a roça? O Wallace falou assim: ó, sempre vai ser, mas a questão é que a primeira para a segunda não faz, tipo assim, a questão que pro Wallace falou que tanto faz para ele e a Ioná, como e a Duda, quanto e a Saori, para ele tanto faz, que todas são inimigos dele ali dentro no final das contas, né? Aí o Wallace não concordou em usar o Lampião contra a Ioná, pois não quer combinar nada com a Duda e com a Saori, porque a intenção da Rai era essa, né? Da Carol, era que ele combinasse com elas. Inclusive, depois ele foi contar pro Matheus, né, a conversa que ele teve com a Carol, e ele acredita que a Ioná não sairá caso fosse para essa roça. Vocês acham, gente, que a Ioná sai ou não? Ó, a Saori disse também que a Duda e o Chay e o Matheus, não, a Duda não, desculpa, o Dudu, diz que o Dudu, o Chay e o Matheus estão achando que estão orquestrando todo o jogo, sendo líderes dos grupos. E ela afirmou, gente, que não. Ela falou assim, aqui no meu jogo não, falou a Saori. A Saori falou assim, não tá legal de ficar nos dois grupos. Eles estão achando que são os macholândias. Acho, agora, são os 3 líderes, Dudu, Chay e Matheus, que orquestram todo o jogo. A gente mostra que não é assim, que não. E a Carol falou assim, eu já falei pra gente sair fora, até porque eles são liga também. Não adianta você falar que saiu no meio do jogo, saiu. Porque no começo não viu quem estava errado. Né? Aí a Carol contou para a Saori, né, que o Wallace não aceitou a proposta dela, né, do combinado com o Lampião nelas. A Carol falou assim, ele falou também que eu livro elas na roça e na próxima roça elas me botam, né, a Saori e a Duda. E a Saori falou que ele tem medo, né, de ir para a roça, e a Carol falou assim, eu falei que se a gente combinasse, na próxima elas não votariam em você. E ele falou, não confio, então, né? E aí a Saori falou que ele tem medo, né, de ir pra roça. Porque, na verdade, tá todo mundo ali cagando de medo de ir pra roça, né, gente? Bom, gente, deixa aqui nos comentários o que, é que vocês acham desse furduns todo. No mais é isso, meu povo. Não esquece de deixar aquele like, me ajuda demais da conta. Um beijo, fiquem todos com Deus. Vocês são maravilhosos, sensacionais. Vocês são máximos, não deixa que ninguém põe vocês para baixo. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima e tchau, tchau.